Eu sou a Naila, sou de Piracicaba. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, que é o Thomas. E basicamente hoje é o que eu faço, é ser mãe dele. Eu meio que coloquei minha carreira um pouquinho de lado, eu trabalho ainda mais ou menos assim, quando dá, mas minha prioridade hoje é ele mesmo. Eu vou só aproximar um pouquinho a câmera aqui. E Tá boa a minha iluminação, meu som, tá tudo ok? acho que tá ótimo, pra mim tá ótimo. Eu vou aproximar mais um pouquinho a minha também, antes da gente começar, que depois fica salvo lá no YouTube, melhor deixar tudo certinho. Pronto, que agora melhorou. Ô, Ná, e repete pra mim, por favor, que agora eu dei uma arrumada aqui. Repete pra mim o que você faz, como começou essa história de você dar dicas, se você aprendeu sozinha ou se você estudou pra isso. Tá, então vamos lá. De formação, eu sou jornalista. Então, eu sempre trabalhei com conteúdo, com passar informação, conhecer a fundo as coisas e dar uma mastigada nisso e passar para as pessoas de uma forma que seja mais tranquila de entender. Então, quando eu virei mãe, eu comecei a compartilhar umas coisas no meu Instagram profissional que eu tinha na época. Achei que estava meio que misturando muito, mas as pessoas estavam gostando. Então, eu fiz um Instagram separado só para falar, postar umas dicas, caso alguém tivesse interesse, e deu um pouco certo. Por enquanto a gente tá aí compartilhando o que a gente sabe, que sempre acaba ajudando alguém, né? Então, foi aí que eu comecei a fazer isso. Ai, que legal. E essa sua curiosidade veio desde a gestação ou veio mais quando o Thomas nasceu, que a coisa apertou? Como que foi? Não, eu já, desde quando eu fiquei grávida, eu já começava, já compartilhava muita coisa da minha gravidez, todos os perrengues e as alegrias. E achei que o pessoal tava achando interessante. Falei, vou continuar depois que o neném nascer. Daí, depois que o neném nasceu, o conteúdo triplicou, porque tem muito mais coisa acontecendo do que quando você tá grávida. Então, eu continuei, tô aí até hoje. Mas mesmo quando eu engravidei, eu já buscava, eu sempre fui de buscar muita informação. Então, às Uhum. vezes eu sentia falta de ter mais informação de pessoas que passaram pelo que eu estava passando. Eu achava umas coisas meio clínicas ou de sites não tão confiáveis. E eu gostava de ver gente que passou por aquilo dando a sua experiência. Então, era uma coisa que eu quis continuar fazendo para ver se ajuda também alguém, né? Ai, que legal. Então, vamos começar a dar as dicas, né? Que o pessoal acha que está curioso para saber. Começar, então, lá da preparação do parto. O que você tem para falar para as mamães aí, para orientá-las? Então, eu comecei a me preparar para o parto desde quando eu descobri que eu estava grávida. Eu queria ter um parto normal. Então, eu não conseguia continuar a academia que eu estava fazendo porque eu estava me sentindo muito cansada. Eu não tive enjoo, mas eu tinha muita enxaqueca. Então, eu tive que cortar os treinos que eu fazia, mas eu não queria ficar parada, porque eu sabia o quanto isso é importante para quem está grávida, o quanto faz a diferença. Talvez não tanto no começo da gestação, mas para o final, muita diferença você se manter ativa. E é uma preparação para o parto também, principalmente para o parto normal que eu queria. Então, eu fiz pilates na gestação inteira. Eu fazia 2 vezes por semana. Um pilates focado em me manter ativa e com alguns exercícios próprios para preparação para o parto normal mesmo. Estudei Aham. muito, muito sobre parto. Até chegava no meu médico, eu era aquela pessoa que chegava no médico com as informações que ele tinha que me dar, sabe? Em vez de esperar ele me dar, eu já chegava falando, olha, Nossa. eu tô na semana 20, então agora a gente tem que ver isso, sabe? Eu acho que pesquisar e se informar é fundamental, com fontes boas, é fundamental, desde a gestação. Porque você não é pega de surpresa com nada, sabe? Você se preparar mentalmente, estudando, é fundamental. Por fim, eu não consegui ter o parto normal. Me Isso que eu ia preparei. perguntar para você. Não, Porque não é muito a gente que manda nisso, né? não. Então, isso é muito importante. Você ter desde o começo da gestação, assim, é a minha vontade, mas não sou eu que escolho. Então, Isso. se você já faz esse preparo mental, você não se frustra tanto caso realmente aconteça de você não conseguir o que você quer, que foi o que aconteceu comigo.
Eu tava de 40 semanas já, tive uma gestação super saudável, mas já fazia 15 dias que meu neném não ganhava peso, eu já estava com a placenta calcificada. O meu médico falou assim: eu sei que você quer muito parto normal, mas pela saúde do seu bebê, eu sugiro não passar de sexta-feira, tal dia, senão a gente marca uma cesárea. E naquele momento você tá tão querendo que tudo dê certo que eu nem questionei o meu médico. Eu falei, então marque. E daí eu marquei a cesárea e foi o que foi. Não é o que eu queria, mas foi tudo ótimo. Meu filho tá aqui hoje com 1 ano e pouco, nem lembro mais do parto. Acho que passa, né? São alguns momentos que a gente fica tão sentida com algumas coisas, mas que depois que o bebê nasce e tá tudo bem, gente, acho que você esquece realmente de Você tudo esquece. isso, né? Eu tive uma complicação séria pós-parto, eu tive que voltar para o hospital. Por E quê? eu tive um sangramento interno em alguma das camadas que foi cortada da cesárea. Ah, E eu tive que voltar para o hospital quando meu bebê tinha 10 dias e fazer praticamente outra cesárea. Tomei outra hack, tudo. nossa, que Tenso, tristeza. tenso. Mas eu tava num baby blues assim, ferrado. Eu tava super chorosa, sabe? Não tava tendo um pós-parto maravilhoso e aconteceu isso aí, tipo. Mas depois ficou tudo bem. Aham. E esse foi um dos desafios, então, que você considera, né, que teve, e tiveram mais alguns? Foi o primeiro, esse pós-parto mais trabalhoso, porque o baby blues, aí a depressão pós-parto é uma coisa que você escuta e você tem certeza que não vai acontecer com você, porque você está super bem resolvida. Por que que isso vai acontecer comigo? Mas assim, isso acontece, você nem percebe, de repente você só chora. E foi um desafio assim que respirar fundo que passa, tem que procurar tratamento, tem que procurar informação, conversa com o médico, conversa com quem tem informação bacana de qualidade, que as coisas precisam de ajuda, mas assim, eu tive um baby blues de uns 20 dias, 25 dias e depois tudo melhorou. Foi meu primeiro grande desafio da maternidade, foi esse. Contei muito com meu marido, com a minha família, com amigos para ajudar a cuidar do nenê, né? Mas deu tudo certo. Você ficou do tipo que não queria nem ver o Thomas, Não, ou não, não? não. A única coisa, eu ficava o dia inteiro com o nenê, abraçada, amava, amava, beijo o dia inteiro. Mas eu chorava. Eu não tenho explicação, eu só chorava. Ah, tá. Eu achava que eu não ia Porque ser capaz, sabe? Que, tipo, uma respirada diferente que ele dava, eu já achava que tinha alguma coisa errada. Então foi assim, intenso, mas não tive essa de não me sentir conectada com o nenê. Isso não aconteceu. Que bom, porque eu já ouvi falar de algumas mães que estão tão tristes que chegam a não querer o bebê, sabe? Não quer É, amamentar, não quer trocar, não quer nem olhar pro bebê. Aí é não, pior isso ainda, né? mesmo. Isso com certeza eu não consigo imaginar. Eu só peço que essas pessoas que tenham isso realmente procurem ajuda, porque existe, é possível melhorar e não dá para sofrer sozinha, tem que conversar com alguém, sim. Você não chegou a tomar remédio, nada, foi Não, só. nada, passou sozinho. Uhum. Passou sozinho. É, Foi o dos primeiro primeiros grande. desafios. Oi? Nada, eu ia falar que foi o primeiro grande desafio que eu tive na maternidade, foi esse mesmo. Tem mais algum desafio que você queira falar dessa pergunta? Quando o Thomas nasceu, na maternidade, eles fazem uma série de exames no recém-nascido, que é obrigatório por lei, teste da orelhinha, do pezinho, nananana. E no teste da linguinha do Thomas deu que ele tinha um freio um pouco curto e que ele precisaria É. fazer o pique do freio. E a gente esperou muito para fazer. Então, a pega dele na amamentação não era perfeita. A gente teve uma dificuldade um pouco, uma amamentação também, um começo mais complicado por conta disso, mas depois que a gente fez o pique, melhorou bem. Então, eu recomendo, se alguém estiver vendo e no primeiro momento que o teste da linguinha der alteração, já vai fazer esse pique, porque quanto mais você espera, pior é. E eu acho que a gente fica com dó, né, de já submeter o bebezinho tão pequeno a algum. Super.
Super, mas eles deviam Por estar isso que esperando a você verdade. postergou? Oi? Foi por isso que você postergou de ter um Não, dó? a gente recebeu informação que devia esperar 30 dias, e daí depois de 30 dias a gente não conseguia marcar, e daí foi esperando, esperando, por fim foi fazer quando ele tinha 2 meses, e daí ele já não era mais um nenê tão que só dormia, tão molinho, não sei o que, foi difícil de conseguir fazer com ele acordado, sabe? Eu acho que eles deviam fazer no Ah, hospital já. sei. Tá. E a terceira pergunta que a gente ia falar era sobre a amamentação, né? Vamos falar sobre esse assunto tão complicado que todas as mães passam por isso e reclamam muito. Nossa, eu não tenho filhos ainda, mas olha, já tô sabendo que a amamentação é difícil, viu? Perrengue. É um perrengue, mas vale. É assim, para quem tem essa vontade, vale super a pena. É o maior benefício para o bebê, a melhor coisa que você pode fazer, se é uma coisa que você, um, está disposta a fazer, dois, consegue, porque não é para todo mundo mesmo, entendeu? Assim, as pessoas têm que ter as informações corretas. Eu falo que a principal coisa para você conseguir amamentar é ter informação e de qualidade. Aham. Porque tem muita gente que fala muita coisa errada hoje em dia. Se você não procura na fonte, num lugar, sabe, com respaldo, num médico bom, numa pessoa que apoia a amamentação, é um segundo para o nenê complementar sem necessidade. Às vezes a mãe até quer amamentar, mas recebe informação errada e acaba complementando e o É, nenê desmama. Mas assim, para quem consegue e quer, também é difícil, porque nem sei, dói, pelo menos para mim no começo doeu porque o Thomas tinha o freio curto, mas mesmo depois de fazer o pique ainda doía um pouco. Você você não sabe se ele tá mamando de verdade. A cabeça da mãe de primeira viagem é assim, tudo pode dar errado. Você não sabe o que você tá fazendo. Então, será que ele tá aham, suficiente? Será que o leite está deixando ele satisfeito? Será que tá certo? Será que sabe? Então, assim, você ter uma rede de apoio para amamentação, às vezes tem banco de leite na cidade, ou um pediatra que apoia a amamentação, consultora de amamentação. Às vezes é um custo, mas é um custo que você paga uma vez e te dá um mundo de possibilidades, porque pode te ajudar com é. pega, pode te ajudar a saber se realmente o nenê tá mamando bem. Tem vários sinais que a gente consegue saber. Se tá fazendo xixi com frequência, se o cocô tá ok, se o nenê não é muito agitado, não sei. Tem várias coisas que ajudam a amamentação. No meu caso, foi ficar bom depois de uns 4 meses só que eu parei de sentir dor. Mas Nossa, é, parece bastante tempo, né? é engraçado porque parece que é um tempo infinito quando você está passando. Mas olha, hoje o Thomas tem 1 ano e 3 meses e eu amamento ainda. Então, Aham, naquela época eu vivia só hoje, só mais hoje, só até amanhã. E hoje estou aí é. nada, sabe? Estou num processo de desmame agora com ele, inclusive. Mas se você conseguir ir nessa um dia após o outro, só mais hoje, pelo menos até os 6 meses de amamentação exclusiva, é um super benefício para a criança. E depois a gratificação da mãe também eu acho maravilhosa, de você saber que o seu filho está vivendo e crescendo com o que você provém para ele, eu acho sensacional. É lindo demais, né? E sobre amamentação, você precisou contratar uma consultora ou não? Eu não contratei, eu contratei, mas por outro motivo. Eu estava tendo muita dor, eu fui fazer um laser e depois ela veio me ajudar a ver se a pega do Thomas estava correta, mas não dei continuidade. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa sobre isso. Então, eu tenho a minha irmã, que tem um nenê, um filho 1 ano mais velho que o meu, então tudo que eu passei, ela já tinha passado 1 ano antes. E a minha melhor Ah, amiga também tem uma nenê de 7 meses a mais que o meu. Então eu tinha duas pessoas que estavam muito bem informadas antes que eu e eu ia direto perguntar para elas. Então entendi. a minha irmã me ajudou absurdamente com a amamentação, porque ela é uma pró-amamentação
for life, assim. Ela é super a favor da amamentação. Ela doou leite muito tempo. Então, é o que eu falo. Você ter uma rede de apoio, ter aonde você buscar informação boa é fundamental. Mas eu Tá. sei que aqui na região tem consultoras de amamentação excelentes também, que são uma ajuda maravilhosa. Tem um custo, mas eu acho que se você puder pagar e precisar, vale super a pena buscar isso. Uhum. Sobre sling, canguru, você usa? O que você acha? Também fui super influenciada pela minha irmã, que sempre usou sling de pano com o meu sobrinho. E era uma coisa que eu achei sensacional quando eu vi ela usando, porque você fica com a mão livre, você fica com o neném no colo, uma coisa que ele quer, que ele gosta, que ele se sente seguro. Não existe lugar no mundo melhor para o neném do que o colo da mãe. Principalmente nos primeiros 3 meses, que é que eles chamam de esterogestação. Então, se você fica com o neném no colo o dia inteiro, é um negócio cansativo. Você não consegue comer, você não consegue ir no banheiro, não consegue lavar uma louça, seja, fazer alguma coisa. Mas se você põe ele no sling, é benefício para todo mundo, porque o neném tá no colo, do jeito que ele queria, bem grudadinho com a mãe, e você consegue fazer um pouco mais do seu dia, né? Depois que eu usei muito sling de pano com ele, mas depois que ele tinha uns 5, 6 meses, eu comprei um canguru. A questão, eu sou super a favor. Qual que é a diferença? O sling é o pano que você amarra, tem o de argola e tem o que você faz as amarrações. É um pano gigantesco. O canguru é mais ou menos uma mochilinha que você só coloca e prende o nenê. Já vem de pronto, né? Já tá pronto, você não precisa amarrar, não precisa se preocupar com nada. O problema é que tem muito no mercado que não é nada ergonômico. Apesar deles falarem que a criança fica com a perninha esticada. Você colocar a criança virada para frente em vez de virada com a cabeça para você, não pode. Muita gente coloca porque não tem a informação. Então, assim, eu amo canguru, eu uso muito. O meu é de uma marca muito famosa, eu comprei usado, porque ele custa uma fortuna. Que marca que é? É da Ergo Baby, o meu. Mas eu sei que tem mochilas evolutivas que custam bem menos do que ele e são até mais ergonômicas do que ele. A questão é que o nenê tem que ficar sentado de frente para você ou nas suas costas, com uma posição de sapinho. A perna dele tem que fazer um W. O quadril precisa ficar acima da linha do... O joelho precisa ficar acima da linha do quadril. Não pode ficar com o joelho pendurado para baixo, com a perna esticada para baixo. Ah, por quê? Você sabe? Isso prejudica o quadril do bebê, faz uma pressão muito grande no quadril e na virilha do bebê e pode causar problemas mais para frente. Então, Então é pra ele ficar do jeito que ele tá na barriga, né? Com a perninha assim. Ele tem que ficar bem com a perninha dobradinha, com o joelho acima da linha do quadril, porque senão faz uma pressão muito grande. Eu acho que é displasia de quadril que chama. O que causa. E tem muita gente. Eu vou no shopping, eu vejo a quantidade de gente com o nenê com as pernas esticadas para baixo. Você consegue imaginar? Você pendurada num negócio pela sua virilha. Não tem a criança não fica bem sustentada. Ela fica com um peso muito grande para ela. Tem que ficar como se ela estivesse sentadinha. Então, eu acho maravilhoso. O canguru eu uso demais. Mas precisa buscar, eu só vou bater nessa tecla, precisa buscar informação de qualidade sobre como usar tudo. Tudo. E o sling pode ser usado desde quando o bebê nasceu, assim, com 1 dia de vida? Ou tem que esperar? Desde recém-nascido pode usar. Desde o primeiro dia de vida já... Não vai precisar colocar, hora que estiver no hospital, muito difícil. Mas você pode ir embora, vamos supor que você vai embora do hospital a pé. Você já pode colocar ele no sling, contanto que coloque ele certinho. Ai, uma delícia recém-nascido no sling. E você colocava com roupa? Você com roupa, ele com roupa? Ou sem roupa? Enfaixava? Não, o sling eu sempre coloquei com roupa, até porque o Thomas nasceu no frio.
Então, era uma época que não tinha nem como. Mas eu fiz muito pele a pele com ele, debaixo da coberta em casa, porque também é um benefício muito grande para o nenê, ajuda a se sentir conectado com a mãe e com o pai, também pode fazer. Sempre que a gente ficava, tipo, deitado, dormindo no sofá ou só carregando ele, eu tentava ficar sem barreira de roupa no meio. É super, super benéfico. Ai, que gracinha. Dá saudade? Dá e não dá. Eu não sou muito nostálgica, eu gosto da evolução da criança. Eu não fico pensando, ai, fica pequenininho para sempre. Não, eu quero ver ele crescendo e vivendo e evoluindo. Mas dá, eu tenho um sobrinho recém-nascido que eu pego ele e falo, ai, é tão gostosinho, tão levinho. É, levinho, não dói o braço ainda, né? É. Bom, vamos ver outra pergunta aqui. Acho que agora o bebê já está crescendo. Introdução alimentar, BLW. Polêmico. Você faz com ele? É polêmico, né? Tem mãe que não gosta porque suja muito. Para quem não sabe, é o bebê comendo com a mão, né? Ele mesmo comendo, O né? BW, ele é um pouco mal visto por quem não tem a informação correta. Porque acha que é simplesmente dar para o bebê comer em pedaços. Mas o BLW é mais sobre respeito e respeitar a vontade do bebê e a saciedade do bebê e a hora que ele quer parar e a hora que ele quer comer. Porque se você, vamos supor, alimenta o bebê com papinha, então você vai dar na boca dele com a colher. Você não sabe a hora que ele já está satisfeito, que a regulação energética dele ativou e falou, não, eu não quero mais. Você continua dando até acabar o prato. E ele acaba comendo Aham, mais do que ele talvez gostaria de comer. Se você dá a comida na mão dele para ele comer, a hora que ele quiser parar, ele para. Então, uhum, o BLW é muito uma questão de respeitar a criança, porque ela vai. No começo da introdução alimentar, a criança não come por fome. Ela não sabe que aquele negócio que está na mão dela é um negócio que enche o estômago. Ela está acostumada a tomar leite e é aquilo que mata a fome. Então, no começo, eles uhum, comem por curiosidade. Eles não vão comer muito. Não adianta você querer dar um prato de papinha que ele coma tudo, porque aquilo não tem uma razão para ele estar comendo aquilo, a não ser explorar e descobrir o que é. Com o passar do tempo, ele vai falando, isso aqui, quando eu ponho dentro da minha boca e como, mata a minha fome. Aí sim, ele vai começar a comer por fome e parar a hora que ele se sentir saciado. Então, aham. eu fiz o BLW porque minha irmã fez e a minha amiga fez também, fui muito influenciada. E porque eu sempre priorizei o respeito pelo meu filho e pelas crianças. Então, eu quis que a experiência boa para ele, não algo traumático, sabe? Sempre, sempre, sempre quis isso, que fosse que ele quisesse gostar, que ele gostasse de comer como eu gosto de comer. Que fosse a hora que ele Uhum. mais gosta do dia fosse comer. Então, a última coisa que eu queria era forçar ele comer, sabe? Fazer aviãozinho para que ele abrisse a boca mesmo sem querer. Então, isso nunca foi uma coisa que eu quis. Eu fiz o BLW por ter esse respeito. Não foi sem perrengue, viu? Passei medo. Porque Medo de engasgar? medo de engasgar, porque apesar dos estudos falarem que o BLW não tem maior risco de engasgo do que a papinha, cara, a hora que você vê o nenê com a comida na boca, dá um medinho. Dá um medinho. Imagino. Eu cheguei a pensar em fazer papinha depois de um tempo, porque eu falei, não sei se eu tô fazendo certo, se tá indo, porque toda vez ele dá esses gags, ele cospe, mas mantive firme e hoje ele realmente ama comer. Ele come o dia inteiro, se deixar, e come super bem. Super bem. E a questão da sujeira, você ficou, te incomodava também, assim? Porque eu ouço mães falando que, Não, ai, faz tanta sujeira que eu prefiro eu dar. você sabe que uma vez eu dei papinha para ele no shopping, porque eu esqueci de levar comida e na correria comprei. Ele fez mais sujeira do que com o BLW. Então, eu não sei se é um. Eu não sei se tem muito fundamento essa preocupação, porque eu acho que faz tanta sujeira quanto. A não ser. É que o meu filho gosta de pegar nas coisas. Eu imagino que a mãe que simplesmente coloque do prato para a boca, do prato para a boca, não faz sujeira mesmo. É. Mas
Eu nunca liguei pra sujeira. Voltou. Aham. E eu acho importante a criança Faz sentir as sujeira, depois texturas. Eu acho importante a criança, né, sentir essas texturas, experimentar coisas novas. Tudo isso vai tornando ela com mais experiências, né, mais inteligente posteriormente. Então eu acho interessante também. Não, eu acho sensacional não só pela parte da alimentação. Eu acho que a coordenação motora fina desenvolve É, talvez com mais facilidade, porque ele pega no alimento, daí ele desenvolve a pinça depois de um tempo, que é pegar o alimento assim. aham, Dependência de poder, sabe, ele vê a gente comendo, ele comendo também de igual para igual, não é uma pessoa passiva sendo alimentada. Isso tudo eu acho que contribui para o desenvolvimento muito além da é, nutrição e da alimentação. verdade. E essa pergunta aqui, linguagem de sinais para bebês. Não entendi. É uma coisa que eu faço com o Thomas, que a minha irmã fez e a minha amiga fez também. Você ensina a criança a se comunicar antes dela conseguir falar. Então, um nenê de mais ou menos, sei lá, uns 8, 9 meses, se a mãe fala assim, nenê, dá tchau, o nenê dá tchau. Então, você ensinou ele um sinal, que é dar tchau. A gente faz a Ah, mesma coisa, só que ensinando algumas coisas um pouco mais úteis do que dar tchau. Então, a primeira coisa que eu ensinei para o Thomas na linguagem de sinais foi trocar fralda, que é assim. Então, você jura? toda vez que eu falava, Thomas, vamos trocar fralda? Eu fazia trocar fralda, que é o sinal. Ele já sabia o que 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 é. bonitinho. Então, hoje, por exemplo, quando ele quer trocar fralda, ele vem e faz. Mesma coisa comer. Ah, Então, ele quer comer, ele faz assim, que é o sinal de comer. Então, eu falo, Thomas, o que que você quer? Ele faz assim. Ele já acorda fazendo assim. Então, assim, ele não sabe falar ainda muita coisa, mas ele se comunica, a gente conversa de igual para igual. gente, que graça! Esse eu nunca vi. Ele pede por favor, que é o sinal. Tudo que ele quer que você faça, ele já vem assim, pedindo por favor. Ele pede para beber, ele pede para comer, ele pede para escovar o cabelo. Ai, gente, que graça! Eu vou falar com minhas Ele clientes isso. sensacional, linguagem de sinais para bebê. Eu não sei se existe uma linguagem de sinais para bebê brasileira. Não é como se fosse Libras, não é a mesma linguagem, é uma linguagem específica para bebês. Eu até fiz uma live no meu Insta com a minha irmã um tempo atrás, que minha irmã dá aula de linguagem de sinais para bebês. Ela mora na Inglaterra, ela dá aula lá. Então, os sinais que eu uso são os sinais de lá, que desse método que ela usa são sinais adaptados para bebê, de uma linguagem de sinais que foi criada para crianças com síndrome de Down, que tinham dificuldade de se comunicar falando. Então, Ai, que legal. alguém adaptou, eu esqueci o nome, mas alguém adaptou essa linguagem para bebês. Então, nossa, tem muita coisa. Tem todos os animais, tem o porquinho, tem a vaca, tem tudo, tudo. Ele fala tudo. O carro, o trem, o trator, tudo, 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 tudo. Ai, que demais, adorei, gente. Isso Depois posso fazer uma live com ela só sobre isso, né? Para ela. é sensacional. A linguagem de sinais para bebê é um negócio que muda o jogo na comunicação com o nenê, porque você consegue, ele consegue se fazer entender para você. Uhum. E ajuda Ai, muito muito bem. no começo da fala também, porque para você ensinar um sinal, você tem que fazer o sinal, falar o que é e fazer a ação depois. Então, ele tem que associar tudo isso. Não adianta você falar só assim, sem falar que é comer e comer depois. Ele tem que saber que isso daqui leva a uma ação Uhum. de comer. Então, Sim. toda vez que você vai falar, você fala assim, você quer comer? Então, você força, toda vez você fala a palavra para ele. Eventualmente, ele vai começar a falar até melhor antes do que quem não faz isso, porque você incentiva mais. Adorei. Então, Já tenho tema para uma próxima live. é muito legal. Sobre educação, educando com amor versus educando com limites. O que você tem para falar para a gente? Alguma dica sobre isso?
Não é nem versus, eu acho que tem que ter limites, porque o adulto é você, né? E não a criança, senão a gente acaba é, virando refém do seu filho, porque o filho tem a vontade própria, mas quem tem, né? Quem é o adulto nessa relação é você. Então você tem que impor os limites com amor. Então, aquilo que eu falei da introdução alimentar, que é o respeito à criança, é o que eu prezo no relacionamento com ele. Então, eu tento impor limites de uma forma carinhosa, numa comunicação não violenta, numa criação com apego. Então, se ele está tendo um momento de frustração, porque, vamos supor, ele quer alguma coisa que não pode ter na hora. Então, ele quer comer uma banana antes do jantar. Eu sei que se ele comer a banana antes, ele vai comer o jantar depois, mas vai comer menos. Então, eu quero, vamos supor, que ele coma a comida e saiba que a fruta vem depois. Ele vai espernear que ele quer a banana. Então, em vez de você falar, não, você vai comer o jantar primeiro, quem manda aqui sou eu, não, a gente é um approach mais leve, descer na altura dos olhos da criança, em vez de falar de cima com ele com muita autoridade, falar assim, eu entendo que você está frustrado, que você quer comer a banana antes, mas a ordem que funciona é assim, primeiro você vai jantar, depois que você jantar, a mamãe te dá a banana, você quer um abraço, para se sentir mais calmo. Então, assim, é conversar com a criança com respeito, com amor, explicando por que que aquilo não pode ser feito, ou por que que a ordem é diferente do que ele quer, por que que o limite é esse, mas de uma forma não violenta, de uma forma tranquila, leve, sem né, jamais um grito em casa, a gente não grita, porque se você gritar, depois ele vai gritar porque ele te viu gritando, não tem como você falar, não grite, mas também não vou gritar se a mamãe grita, sabe? Então, a gente sabe que a gente é espelho, então o que a gente fala, o jeito que a gente fala com ele com respeito é o jeito que a gente espera que ele retome pra gente. Então, é uma criação que, claro, impõe limites, mas que conversa com respeito e com amor e com calma, que tudo se resolve. E eu já ouvi falar que a criança tem que sentir que o problema dela, por menor que seja pra gente, pra ela é muito grande, né? Aquele problema. Então, se ela se sente acolhida e vê que, nossa, minha mãe me entende, minha mãe tá realmente percebendo o meu problema que é muito grande. Então, eles compreendem melhor e acabam fazendo o que você pediu, né? Você não pode desvalidar o que eles estão sentindo. Talvez para você pareça um negócio bobo, mas para a criança é o dia inteiro dela, é a vida inteira dela, tá ali. Então você vai falar É assim, muito importante. você vai falar assim, isso não é nada. Mas, né? Como assim não é nada? Minha mãe não tá me dando apoio. Claro que pensamento não sei quão claro é deles, mas assim, você tem que dar valor pro que ele tá pensando, porque ele tá sentindo. É uma pessoa também que tem sentimentos, que tem emoções, que tem tudo da mesma forma que a gente, mas não sabe expressar. Então você tem que fazer a parte do raciocínio lógico por eles, já que ele não consegue expressar e não tem um controle da emoção dele sozinho, você é responsável por fazer essa parte por eles e não desvalidar o que eles estão sentindo. Faltam 3 perguntinhas. Acho que vamos acelerar um pouquinho, senão vai dar 1 hora daqui a pouco. Eu falo muito, desculpa. Resume então para mim sobre essa rotina Stay at Home Mom. E acho que é melhor você afastar um pouquinho, senão quando eu salvo o vídeo corta bastante. Isso. O que é essa rotina Stay at Home, então? Então, na verdade é que as mães que ficam em casa, que não trabalham fora, às vezes tem muita gente que vê de fora e fala, não faz nada o dia inteiro, fica em casa de perna pro alto o dia inteiro, mas quando você fica em casa o dia inteiro com o bebê, as coisas só acumulam mais para você fazer. Então, eu acho que assim, eu não acredito na palavra rotina, não é uma coisa que a gente gosta de falar em casa, porque você não consegue ter uma coisa engessada, uma rotina engessada com nenês, né? As crianças são imprevisíveis. Não dá para você falar,
10 horas você vai dormir. A criança não tem isso, ela dorme a hora que ela quer. Claro que segue um ritmo. De manhã tem uma soneca, não necessariamente às 10 horas em ponto. Para uma pessoa que fica o dia inteiro em casa com o nenê, para você entender que as coisas saem do controle é um pouco complicado, porque parece que se não dormiu 10 horas, o meu dia inteiro vai sair do trilho, porque você precisava dormir 10 horas para fazer o almoço, para fazer isso, para fazer aquilo, depois tem... Então, o ritmo é importante, você entender que ele existe, vamos fazer a criança dormir de manhã, porque precisa para a gente conseguir dar conta do resto, mas não se prender à palavra rotina. Lembrar que pode ser que hoje não durma de manhã, e daí? Você tem que ter uma serenidade para entender que as coisas saem do controle, que não dá para manter uma rotina cravada em horário, escrita na pedra, que tem que ter uma leveza, que tem dia que dá tudo certo e ótimo, tem dia que não dá tudo certo e tá tudo bem, amanhã a gente tenta de novo. Que ficar em casa com a criança é complicado e é maravilhoso ao mesmo tempo, mas tem que ter serenidade, tem que ter paz. Ah, legal. Falando sobre sono, me conta então, como você criou uma rotina de sono, você precisou de ajuda com isso? Não, O não, Thomas dorme nada. bem? Até dorme, mas eu não posso reclamar todos os dias. Tem dias, como essa noite, que ele dormiu super bem. Tem dias que não, que ele acorda 1 bilhão de vezes. Então, eu nunca fiz treinamento de sono, não acredito nisso, na verdade. Não acho, não acho que totalmente desvalidado, mas também não acho que dá para você forçar a criança a fazer uma coisa que não é natural para ela. Então, nunca fiz treinamento de sono, mas já pesquisei muito sobre sono. E, gente, é natural a criança acordar de noite, o ciclo de sono delas é diferente do nosso. Você tem que fazer as pazes com isso e aceitar que essa é a norma e não a exceção. Porque se você pensa assim, não, essa noite ele vai dormir a noite inteira e eu vou descansar, eu vou acordar maravilhosa. E daí chega 1 hora da manhã, ele acordou. Chega 2, acordou de novo. 2h30, acordou de novo. Você fala, nossa, que droga. Já meus planos foram todos pro saco. Esse neném não dorme. Minha vida é... Agora imagina que se você fala assim, a norma, fala assim, não, eu sei que pelo menos umas 3 vezes, 4 vezes essa noite ele vai acordar. Você já deita sabendo que essa é a regra. Aí ele vai lá e dorme a noite inteira. Você fala, yes, minha vida é maravilhosa, meu neném é perfeito. Então, se você muda o mindset e aceita que a norma é o neném não dormir a noite inteira, que é normal ele acordar de noite, a vida muda. É mais a gente, então tem que mudar um pouco, né, o mindset do que o bebê. Com E certeza. para finalizar, então, atividades e brincadeiras. Você brinca muito com o Thomas, como que é? O dia inteiro, porque, né? Quem fica, quem fica o dia inteiro com o nenê só tem essa alternativa. Eu acho que o importante nisso é variar sempre as brincadeiras. Não dá para você querer que a criança brinque com o mesmo brinquedo todos os dias, porque da mesma forma que a gente se entedia de alguma coisa e cansa, a criança também. Mas também não acredito que você tem que ter uma infinidade de brinquedos que, na maior parte das vezes, nem vão ser usados. Então, eu prezo muito por atividades fora de casa. Parquinho, biblioteca, sala de jogos, tudo que for fora de casa, que, principalmente ao ar livre, eu acho super bacana. Acho que todo mundo devia ir atrás disso. Pelo menos um parquinho na semana, no mínimo, um parque para criança esticar a perna e correr um pouco, sabe? Do que ficar enfiando É, em casa. Mas se precisar ficar dentro de casa, então vamos colorir, vamos brincar de Lego, vamos fazer um forte nas cadeiras, fazer uma cabana com uma coberta em cima, sabe? Coisas super diferentes do que todo dia querer que a criança brinque só de uma coisa. Não dá pra gente querer que a criança faça alguma coisa. É a criança, é ele que tem que fazer e explorar e descobrir, do que a gente impor uma brincadeira ou impor um jogo, não. Mais pra frente, talvez, você ajuda, mas o nenê quer explorar. Então, a maior oportunidade que a gente... Quanto mais oportunidade de explorar a gente der, melhor. aham. Ah, eu também acho.
Ô, Naila, foi ótimo o nosso bate-papo. Tô aqui olhando o tempo, meio preocupada. Nunca fiz uma tão grande, mas eu gosto assim quando flui, né, natural. E é tanto assunto que a gente pode comentar que se Vai ficássemos ficar duas, ótimo. 3 horas, a gente ia ter assunto. Mas queria agradecer então pela participação, de você estar aqui contando sua experiência para a gente. Tenho certeza que muitas mães aprendem com isso. Recebi várias perguntas sobre o sling, sobre o canguru. Então, às vezes é uma coisinha que a gente fala que desperta a curiosidade da mãe de buscar, de se informar, né? Exatamente. Então, Quem muito precisar, se obrigada. quiser me mandar pergunta, pode mandar que eu respondo em box, fica à vontade. Ah, então tá ótimo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a Até a você. próxima live. Até mais. Um beijo, gente. Até a próxima live. Tchau, Tchau. tchau.